E eu vou bater um papo agora com nada mais, nada menos, o senhor Dionísio Coan, ele que é hoje aposentado, mas mesmo aposentado tem aí o seu trabalho diário, um compromisso aí com seus clientes ele é pedreiro, né, tem 72 anos de idade, casado, pai de 4 filhos, sendo 2 homens, 2 mulheres, e vai falar um pouquinho da sua história aqui no programa no Cidade e Campo. Já estamos aqui visualizando, né, o senhor Dionísio, que está em casa nesse momento através do Meet e através da nossa rede social, fazendo parte aí do Cidade e Campo desta quarta-feira. Alô, senhor Dionísio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem, perfeitamente aí? Sim. Menti em algum fato aqui, 72 anos, pai de 4 filhos, é isso? Sim. Senhor Dionísio, 2 homens, é o Christian e o Roberto? Sim. Brito e o Roberto. E as mulheres são quem? A Kleiner e a Silvia. A Kleiner e a Siltia. É. Os filhos hoje todos encaminhados, seu Dionísio? Tá todos encaminhados. A Silvia trabalha na Liplace e a Kleiner atualmente trabalhava na Secretaria da Agricultura e estava cursando o ensino da engenharia ambiental. Uhum, certo. E o Christian está aqui conosco, né? Faz parte aqui da equipe Guarujá. E o Roberto tem a empresa, é isso? Tem. Ele tem a empresa. E a minha nora também fundou a empresa que é a Salão de Beleza. Ah, então estão todos bem já aí, né? A gente procura sempre melhorar, né? Uhum. Seu Dionísio, vamos falar um pouquinho de quando você morou lá no interior, né? Lá de Rio Laranjeiras, natural daquela região aí, é isso? Sim, no Rio Laranjeiro, natural de lá. O que é que você fazia lá? O que é que você plantava lá na época? Na época a gente iniciou plantando milho, feijão, arroz, mandioca, né, cana. E então meu pai trabalhava muito com estrutura de porco. Ele pegava peso emprestado e depois botava lá, tinha uma vagem, né? Quando sortava lá, pegava peso emprestado e depois aí o que rendia era dele. E depois eles vinham buscar para terminar a engorda. Tá, nós estamos falando de que ano mais ou menos isso aí, seu Dionísio? Isso aí em 52, 53, 54, 55, 56. E 56 ele já parou com aquilo ali que botou a estufa. Como é que engorda do leitão, do suíno? Como é que era a história ali? Como é que funcionava? Ele pegava peso emprestado. Vamos dizer, os colonos tinham os porcos presos em curral, presos em mangueira, se chamava, né? Sim. Então eles estavam tudo meio magro, meio coisa. Aí para dar um início bom para ele engordar bem, então ele sortava lá naquela estrutura, aí tinha batata, milho, mandioca, abóbora e coisa, daí sortava lá, tinha uns banhados lá que eles se banhavam, e daí eles davam início para engorda. Isso comparado com hoje, né, Iago? É quase que o pessoal participar de um spa, né? Tem aquele lanchinho, a hora certa de comer, um banho de lama, tudo história aí, né? Seu Dionísio, e daí o ganho era relacionado ao peso que eles adquiriam? Que eles adquiriam ali naquele meio tempo que estava lá solto. Quer dizer que se o suíno viesse aí, o porco viesse com 50 quilos e saísse com 100, 50 era do proprietário que engordou aí. O meu pai sempre tinha um dizer que era a maioria aqueles colonos ali da região do Rio Novo ali, que era o Zombra e a Bajo e tinha toda aquela turma ali. Então era assim, o pai dizia que quando eles iam levar o porco, cada um que ia levar, ia com um carro de boi. Tá. E quando eles iam trazer de volta, eles iam com 3 carros de boi. Ah, porque aumentava daí, não tinha como não trazer um carro. Aumentava bastante. E essa italianada pão duro aí pagava certinho? Pagava, quer dizer, já era descontado lá na hora, né? O peso que dava senão, já era descontado. Senão não levava. Não, aí não tinha como levar, né? Mas era pago em dinheiro na época ou pagava em animal mesmo? Olha, eu não posso te dizer agora, porque, sabe, já passou muito tempo, isso foi até 57, 56 para 57.
Você Daí o tinha, meu pai... na época você tinha que idade, é mais ou menos Ah, tinha 6 anos, 7 anos. 6 anos, já lembra pouco, né? Lembra um pouco, mas não lembra tudo, né? Não, a gente lembra bastante, porque o porco soltado naquela vagem, naquela coisa ali, expulsava, arrancava o mandioca, arrancava a batata e deixava. Mas assim, ó, aí o cara tinha que levantar de manhã com geada e ir lá juntar aquelas batatas, porque daí o pai botava, cozinhava com um pouco de milho, abóbora e coisa, e fazia um lavajão para eles comer. Então, com essa idade, com 6 anos, 7 anos, a gente já estava lá trabalhando, cedo, se levantava com o escuro. Ah, então não quer dizer que tinha essa história de levantar aí 10 horas da manhã, como tem um pessoal que levanta hoje mais tarde, assim, né? Ah, Com, não, com era. o agasalho já, o chinelo no pé, ou até mesmo no sapato. Naquela época não tinha isso, então. Não, era de pé no chão, nem um carrinho de mão não tinha, era no balaio. Eu com meu irmão, a gente pegava um lado do outro balaio e ia juntando, né? Clareava o dia lá no branco de geada e, e levantava e tinha que juntar aquilo ali, levar lá onde tinha lugar que cozinhava Uhum. e não tinha nada, era sem calçado, sem nada. A blusa quando tinha aquelas camisas de lã que a minha avó fazia, mas era pouca ainda. Se não, tinha que ir no frio mesmo. Ah, tinha que ir no frio. O dedo ficava roxo, com certeza. Ah, o dedo velho, até de tanto que esfriava, até o cara nem sentia mais, né? Porque aquela época a geada era forte. A gente morava na beirada do rio, tinha época que gelava até a água do rio. Uhum. Onde aquela água mais parada, ela chegava a gelar, congelar, assim, a parte de cima, né? Não era totalmente, né? Correto. Mas naquele tempo era forte a geada. E aí traziam, né? Colocavam lá naqueles tachos, né? Chamavam de tacho, né? Pra É, fazer. tacho. É, Aham. tacho. Certo. Então, E depois disso tudo aí começou a vir as estufas de fumo. Aí a família partiu para a plantação do fumo? porque naquela época a gente tinha, o pai até estava iniciando, assim, o cara foi lá, era o Facilo Laudir Felisbino, ele Uhum. era agrônomo, né? E daí ele foi lá para o pai fazer lavoura de tomate. Lá. Aí até eu preparamos canteiros e tudo, mas no fim não trabalhamos, porque ele não era habituado naquilo ali. Certo. E daí surgiu a plantar fumo, a lavoura de fumo. Aí até no primeiro ano a gente tocou de sociedade com que era o meu padrinho, era o Pacífico Dorigão, foi botado a meia. E na época até o meu pai estava muito doente, que ele teve de se operar da vesícula, naquele tempo ninguém sabia o que era a vesícula, e até ele foi se operar em Porto Alegre. Então eu me lembro que eu tinha 7 anos, e que era em 56, eu nasci em 49, Certo. e ficou eu, a minha mãe, a minha irmã, tudo trabalhando, fazendo serviço de roda, indo no mato tirar madeira para fazer esse garpão da estufa, para levantar a estufa. E, então era bem complicado, mas aquilo era tudo facilidade porque era o que se fazia na época, né? Certo. Então, aí no momento até meu pai foi se operar em Porto Alegre, que ele conseguiu. Aqui ele já não tinha mais dinheiro para gastar, não tinha mais nada, daí operou-se, veio, até graças a Deus melhorou, mas eu lembro bem que era pesado, mas tu vê, aquela época eu com 7 anos, eu ia no mato com a minha irmã tirar madeira, porque a Calipo não tinha tirado madeira para fazer ali o caibro, linha, barrote, né, para construir o garpão. E ajudado também pelo que é até meu padrinho, que era o Pacífico Dorigão, ele ajudando também, mas até na época um boi morreu da junta, nós cangávamos uma vaca de parelha com o boi. Ah, é. Então faltava o boi da junta, a vaca ia pro serviço. Ia para o serviço, ela dava o leite e ia para o serviço. Não tinha conversa. Não. Você é uma família de quantos irmãos? Nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos? Era 8 homens e 3 mulheres. É verdade que não pegava muita televisão lá então, né? Não, era muito. Não. A televisão ainda estava iniciando lá nos americanos, lá na China, para lá, estava iniciando a Tinha só televisão. aquele radinho de pilha na cabeceira da cama e quando ligava ainda, né? Não, o primeiro rádio que foi, eu até escutei um pouco a entrevista do seu Tony Volpato, era a bateria. Bateria. Meu pai comprou o rádio, mas não tinha bateria. Depois andava aquele cigano, aí venderam a bateria para o pai. Mas a bateria já era arriada, né? Aí nós pegava em dois, atravessava o rio, ia lá na Capivara Baixa
para botar a carregar essa bateria. Quando chegava em casa não tinha mais carga. O que acontecia? Vocês gastavam na estrada? Escutando rádio? Não, é porque, sabe, a bateria hoje é assim, ó, tu pega a bateria que ela largou a carga, que ela não recebe mais carga, tu carrega ela, vai botar no carro, ela já subiu a carga. Entendi. Vocês foram logrados aí pelos ciganos. Mas depois aí o pai já achou outro lá, tinha um mecânico que até era casado com a prima dele, ali em Olhães, que era o Bruno, era alemão ele. Uhum. Aí ele já arrumou uma bateria melhor, daí então a gente escutava o rádio, era a bateria. E hoje, com certeza, você conta essa história pros filhos aí, às vezes eles ficam assim, né? Nem acreditam na história, né? Às vezes ficam até duvidando, né? Como é que tudo isso aconteceu na época, que hoje a tecnologia, olha, nós aqui conversando no rádio, pela imagem, vendo, se ouvindo, enfim, né? A tecnologia aumentou muito de lá pra cá, né? Até vou te contar uma história de um primo da mãe, tu conheceu bem, que foi teu vizinho aí, tu conheceu o André Zanini, né? Sim, conheci. Parecido, né? Sim. Ele é porque a minha mãe era Amazon com Zanini. E daí quando surgiu os telefones, começaram a comprar telefone aqui em Olhães, e ele tinha ali onde era o sítio que era do Lúcio ali, ele tinha um Tafona, um engenho de farinha, um descascador de arroz. Certo. E daí chegamos lá e a família dele era de Orleans ali. Aí ele se contou, o fulano de tal comprou um telefone, tem uma linha telefônica e coisa. E aí ele disse assim, olha, não leva muitos anos, o telefone nosso, nós vamos se ver um outro quando estamos telefonando. Ele disse. Quem falou foi o André Zanini? Conheceu bem ele morreu ali, ele morava ali. Sim. Ele disse, não leva muitos anos, a gente vai se ver um outro no telefone. Então, tá aí, né? Ele até não sei se era sábio ou imaginou, e é uma coisa que está acontecendo, né? E foi muito rápido, né? Foi muito rápido essa tecnologia aí. Foi muito rápido. E lá depois de tanto esforço, 11 irmãos, né? 11, né? Sim. 11. Era 3 mulheres e 8 homens. Todos ficaram na roça? Até que idade ficaram lá? Daí um pouco foi para um lado, depois foi para o outro e ficou na roça. Na roça mesmo tem só um, o mais novo. Continua no terreno lá. Anda lá que era do meu pai. Os outros, tem um que está em Porto Alegre, tem outro que está na Praia do Rincão. Eu estou aqui, tem 3 que tem 2 aqui. Tem um e o outro meu irmão que sempre pedreiro. Uhum. E tem mais 2 pedreiros. Um está em Porto Alegre e o outro está no Rincão. Mas e que temos aqui, nós temos só em 2 pedreiros e 3 com esse da roça ali. 4, né? Tem o popular Maruco, conhece? Maruco? Já ouvi falar muito. Do Maruco. Seu Dionísio, e você passou pela enchente de 74 também, né? Passei. Estava lá no interior ainda, na época? Lá aconteceu um negócio até a sorte nossa, que estava a minha avó lá com nós, que era a mãe do meu pai. Ela morava em Porto Alegre, de vez em quando ela gostava muito de pescar, e de vez em quando o pai ia lá buscar ela vinha para ir no rio pescar. Tá. Aí ela estava lá passando com nós. E na época da chuvarada, da enchente, eu estava trabalhando lá na Boa Vista fazendo uma estufa. Aí quando foi quinta-feira, quarta-feira choveu, quinta-feira choveu, sexta-feira eu digo, eu vou embora, não dá para trabalhar, era com chuva, eu vou embora. Aí eu vinha. Já quinta-feira já tinha dado a enchente que já tinha entrado nas estradas, mas as pontes não tinham derrubado. Aí eu vim embora sexta-feira. Aí cheguei em casa, atravessei lá, meu pai estava escolhendo fumo e a estufa era no pé da vargem, era no recanto. Uhum. Aí ficamos lá, escolhendo fumo. Quando foi sábado, deu aquela tremenda enchente, nós levantamos o fumo para cima, o negócio, e não foi um desespero para nós, mas não derrubou a estufa. Aí quando foi domingo de noite, até veio o vizinho lá e disse assim, olha, você não ficava aí, porque tinha uns morros bem fortes, assim, tipo ali no Rio Pinheiro, aqueles morros, né? Tá, mas vocês estavam na estufa, é isso? Não, aí nós estávamos em casa. Correto. Nós estávamos em casa. Aí, lá não tinha chegado a água naquele local. Não, a água não chegava, o problema era a barreira, né? Sim.
Aí quando foi ali umas 10 horas da noite, 9 horas, já veio uma barreira, já entrou uma parte dentro da cozinha. Já entrou uma parte. Aí nós corremos para um paiol, que tinha um engenho de cana, no lado ali tinha um paiol, corremos para lá. E a minha avó e nós queríamos correr dali, porque achava que o morro ia descer tudo para baixo. Mas aí nós não podia deixar a avó não podia andar nela, só carregada ou devagarinho. Aí fiquemos ali. Aí quando era 11 horas da noite, aquilo arrebentou umas 4 barreiras, que parecia que ia, o morro parecia que ia virando tudo em carabota. Aí, aonde nós ia passar, essas barreiras desceu tudo. Isso levou madeira, levou pedra, levou tudo. Aí nós estávamos numa ponta de morro ali, que meu pai era um homem de muita coragem, mas ele estava tremendo de medo. Nessas horas não tem. Essas horas eu acho que a gente fica com medo mesmo, hein? Não tinha onde correr, né? À noite ainda, né? Para baixo era água, só que não era um ponto de morro, aí caía a barreira para um lado e caía a barreira para o outro. E nós estávamos naquela ponta de morro ali. Aí foi, quando foi das 2 horas para frente, aliviou, e não desceu mais. Então, a nossa sorte ainda foi a avó, porque se a gente fosse correr na hora que ia correr para ir para os morros, vinha uma barreira daquela e levava tudo embora. Ia para lá em Tubarão, lá na Madre, certo? Né? Mais ou menos, essa enchente de 74, como dizem, né? Não foi assim, não foi a questão de, muita chuva ao mesmo tempo. Foi questão que ela foi acumulando, foi trazendo entulhos dentro do rio, aquilo foi acumulando, fazendo represa, depois foi estourando. Automaticamente aquilo se tornou uma grande enchente que veio causar aí todo o estrago aqui na nossa região, né, seu Dionísio? Assim, o rio não era tanto, porque o rio é um rio limpo, né? Mas era bastante chuva. Ela choveu bastante, já uns quantos dias chuva. Aí já não tinha mais como o terreno receber água. Aqui em cima do morro onde nós tinha, onde meu irmão mora, lá que atravessa dali do coisa para ir para Laranjeira, aquele morro lá dava 300 metros de largura e um comprimento que para lá não sei aonde, ele chegou a rachar o meio, assim. Então, quando foi 2 horas da manhã, a chuva parou. Se continuasse até de manhã, aquele morro ia descer tudo. Ia tudo embora. E daí essas enchentes que veio dos matos, que era bastante morro, grota, tinha muita madeira. As madeiras foram caindo, aquela sim, foi trancando, né? Trancando, quando arrebentou, aí foi para botar medo mesmo. Eu imagino só a situação. Você já almoçou, seu Denise? Já. Já? Até o Cristo está aqui, ele disse, o pai vai dar uma entrevista, eu pensei que tinha que ir lá. Aí eu disse, não, se é para dar essa entrevista, eu disse, nem vou almoçar, então. Não, pode almoçar que dá tempo. Almoço tranquilo que dá tempo. O senhor aguarda um minutinho, eu vou fazer intervalo comercial, a gente volta a conversar. O senhor aguarda um minutinho aí? Tudo bem. Vamos lá para o intervalo comercial, que eu tenho que rodar um intervalo aqui, mas volto em sequência e vou conversar aqui com o senhor Dionísio Coan, tem muita história para contar. Hoje é só um pouquinho. Daqui a pouquinho eu estou de volta no Cidade de Campo. Voltamos aí a bater um papo então com o senhor Dionísio Coan, que está do outro lado, lá em casa, descansando agora no momento. Eu tirando um pouquinho do seu privilégio do descanso. Você dorme ao meio-dia, descansa um pouco, seu Dionísio, ou não? Sim, a gente sempre tem o hábito de deitar uns 10, 15 minutinhos. Aqueles 15 minutinhos sagrados aí, né? É verdade. Deixa eu mandar aqui um alô. A Jerusa Veronese de Hora, você conhece? Sim, é minha sobrinha. Ela tá mandando... Sobrinha da minha esposa, mas até lugar de sobrinha também. É um abração pro tio Dionísio, tá mandando aqui, né? A Bianca Marcel Grave, é isso? É, a minha nora. É? Um abração aí dos netos, o Lucas e o Vitor. Você é vovô daquele vovô que fica em cima do netinho, lá não deixa aí os pais botarem ordem na casa, se é daqueles, né? O netinho, esse menorzinho, quando começou a vir aqui, ele tinha minha filha, tinha a mulher e tinha eu. O único que ele ficava, que não chorava, que ficava aqui, era comigo. Então é um vovô meio corujão, né? Que gosta de... Faz a vontade do neto? Sim. Escuta, É. eu vejo sempre o Robson falar em coisa que aparece, tatu gigante, cavalo sem cabeça. Não vai me dizer que você anda vendo alguma coisa aí de assombração. Não, eu vou contar uma história que a minha mãe contava, que só a minha irmã mais velha que era nascida, era pequenininha. Então, como ontem foi dia das armas,
E hoje tu tá me entrevistando, então eu vou dizer uma história que ela sempre contava, é uma história verdadeira, porque ela nunca foi de fazer as coisas que é nem de mentir. Aham. Aí, lá onde nós morava, lá no Rio Laranjeira, que era no outro lado do rio, e a estrada até hoje é aquela que cruza ali do sítio do Lúcia para cima, tem uma base lá, então, aí a casa era numa costa de morro, e o meu pai estava trabalhando lá no Canastra, no Canela, lá na usina. E a minha tia ficaram junto com ela lá para ela ficar, ela ia fazer uma rocinha e coisa para ficar junto com ela lá. Aí quando ela disse Dia das Armas de noite, ela foi na janela assim, olhou para o outro lado da estrada e viu que tinha um negócio iluminado assim na estrada, que ia subindo. Aí ela disse que olhou aquilo lá e começou a olhar, de repente subia um pouco assim, depois tinha uma entrada que vinha para atravessar o rio. Aí dava uns 30 metros da estrada principal para vir no rio. Aí aquela iluminação veio do rio. Aí ela disse para minhas tia, vamos lá ver. Não, elas eram pequenas também, né? Não vou. Elas disse, não, vamos, se tu não vai, eu vou eu. Aí elas foram com ela. Aí chegaram assim na entrada do rio, disse que eles estavam tudo com a vela acesa, uma roupa branca, uma procissão mais ou menos, não sei, se pelo que ela contava, certo lá, eram 60, 70, 80 pessoas. Tudo de roupa branca e uma vela na mão. Aí a mãe chegou ali, e eles paravam, ainda alumiavam assim pro rio, alumiavam, voltavam e coisa. Aí a mãe disse, eu vou lá. Não, minha filha, não vai, se grudaram no vestido dela e não vai, aí ela não foi, mas ela disse que queria ir lá ver o que eles estavam lá nessa parte lá fazendo. Aí ela disse que ficaram um pouco, de repente eles não saíram dali. Aí ela disse que voltaram, quando voltaram, ela foi na janela também ver, depois eles viraram de volta e seguiram de estrada acima, aquela procissão. Era Dia das Armas de noite. No E Dia depois das dali, Almas? No Dia das Almas, isso? Dia das Almas à noite. Como diz o nosso amigo... Nossa Senhora! Isso foi uma história que a minha mãe sempre contou, ela com toda segurança. Depois a minha tia, naquele tempo elas eram pequenas também, confirmavam, né, que era isso aí, que essa minha tia era irmã do meu pai. Elas confirmavam também isso aí. E ali onde morava onde mora aquele médico ali, que era o neto do Francisco Carlos Rufino ali, que é o Edvan. Certo. Ali numa lombinha ali diz que tinha um cemitério antigo ali. Conta as histórias nos anos 800, existia um cemitério ali. Mas hoje não tem mais nada lá. Não, já desde quando eu me entendo por gente, não tem mais nada, mas diz que nos anos 800 coisa, contava os antigos que existia um cemitério ali. E foi ali próximo que aconteceu isso, foi então? Foi ali próximo, elas vieram, ela começou a ver que eles iam subindo ali do sítio do Dr. Ulisses, né, que desce o morro. Ela estava, por descalço, ela estava na janela, olhando assim, de noite, né? Sim. E que aquele tempo não tinha rádio, não existia nada. Aí ela viu aquilo ali. Daí mas isso foi à noite ainda? Foi à noite? Foi à noite, mais ou menos ela disse que era umas 9, 10 horas da noite. Porque era no verão, né? Nesse tempo, eram 9, 10 horas da noite. Uhum. E então, como hoje, ontem foi Dia das Armas, e eu sei, o Robson sempre fala nesses coisas que aparecem, então... A minha mãe sempre contava, ela morreu com 78 anos, mas ela sempre contava essa história. Era uma história que ela não inventou por negócio dela. Ela era uma mulher muito católica e coisa, mas ela sempre contava essa história. Todo mundo que falava, quando era o Dia das Armas e coisa, ela sempre contava essa história, sempre do mesmo jeito. Ô Iago, eu não sei se eu tô arrepiado aqui do ar-condicionado da história do seu Dionísio aqui, né? Eu acho que é dos dois, hein? É dos dois, né? Rapaz do céu. Se essa moda vai pegar aqui, eu vou começar eu contar a história além do Robson agora também. Ah, que coisa séria. Eu não passo mais lá, seu Diniz, naquele lugar lá, hein? Pelo amor de Deus. É meio suspeito mesmo. Hã? E eu assim, admiro da minha mãe a coragem que ela tinha, né? Porque ela sempre foi desde de criança, ela perdeu o pai dela com 14 anos. Meu avô veio da Itália com 5 anos. E ele morreu com 54 anos, meu avô. E quando ele morreu, a minha mãe tinha 14 anos. E eles eram 9 irmãos.
Era 5 homens e 4 mulheres. Uhum. Aí ela que assumiu a casa para fazer comprar e vender, depois ela assumiu. Então ela sempre foi uma mulher muito distraída para ir ao comércio, voltar. Ela chegava lá no comércio, eles marcavam na caderneta, quando dizia quanto tinha dado, ela já sabia o que tinha dado, né? E, então eu te conto porque ela sempre contou a mesma história. Ela nunca mudou de assim, mulher de tipo coragem, de história. mulher de coragem atrás aí pra ver o que era. Não. Dionísio, eu tô aqui com o meu tempo já quase estourando aqui, mas tem que mandar aqui, ó, a Bernadette Briguente, Perim Matos. Ela tá dizendo o seguinte: boa tarde, lembro do seu pai, o tio Joaquim Cuan, Joanim Cuan, perdão. Não, João Cuan. Joanim Cuan, é isso? Não, João Cuan. João Cuan. Ele jogava no time do Rio Belo, lá em 66. Não, mas daí era Joanim Cuan, esse não é o meu pai. Então, não, ela tá dizendo aqui, ó, o Dionísio, o seu pai, o tio Joanim, é tio, então, não é o seu pai? Já foi mais um pouquinho mais de longe ali, tinha o Devaí, tinha aquela turma, já era o primo mais de longe. Mas quem jogava futebol, era o Joanim? Aí eu não sei, eu não sei, porque o meu pai, o futebol dele era cavalo. Cavalo. O hobby dele, ele gostava de correr cavalo, de criar cavalo, de coisa. O hobby dele era cavalo. Certo. Tá mandando aqui um abraço, tá acompanhando também o programa aí. Eu não tenho mais tempo, já estou estourado aqui, já vem aí o outro programa na sequência. Eu queria agradecer, e a gente tem muita história para contar. Um dia você vai vir aqui no Café com a Guarujá. Daí tem 1 hora e pouco aí para contar a história. E tem muita história, seu Dionísio, hein, seu Dionísio? Só uma frasezinha que eu vou falar assim. Pode deixar. O meu pai, ele foi batizado por Batista Cuan e registrado por João, porque o meu avô morreu no exército. E a minha mãe também foi batizada por Adília Mazão Cuan e registrada por Silvia Mazão Cuan. Então aí confunde um pouco. De batismo tem um nome, é isso? E de registro. E de registro um outro nome? Um dos dois. Ô, Nossa Senhora, vai acreditar em tudo isso agora, né? Seu Dionísio. Perguntar aí, o João Cuan quase ninguém conhece, é Batista Cuan. Seu Dionísio. Tá bom. Brincadeiras à parte, um abraço, sucesso cada dia mais aí. A gente, o filho aí convidou, então a gente não tem como negar, né? É verdade. Então a gente está em trabalho, eu estou trabalhando também, a gente está descansando um pouquinho, mas não há nada, a gente fica muito agradecido de lembrar da gente. Diz que quem trabalha, enquanto descansa, rola pedra, né? Pois é. É mais ou menos assim. Um forte abraço, tudo de bom. Igualmente. Tchau. Tchau. Conversamos aí com o seu Dionísio Cuan, simpático aí, contando história aqui no Cidade de Campo. E breve também ele vai vir no Café com a Guarujá, né? Fazer um café especial com o seu Dionísio. Tem muita história para contar. Muito obrigado aí a família toda que acompanhou a gente. Tem muita gente que eu não consegui mandar alô aqui. Aproveitei para contar mais histórias aí, o seu Dionísio contando história pra gente. Vem aí o Mundo Rock, né? Iago Teles. Já tô ultrapassando aqui o horário, Iago. Coisa séria, né? Dá pra ir um pouquinho. A entrevista tava boa, dava pra levar. É isso. Forte abraço pra você também. A gente se encontra logo mais no Café com a Guarujá hoje, não esqueça. Isso aí. Certo? 6 horas da tarde, né? Direto do Estúdio 2. Direto do Estúdio 2. E que o entrevistado de hoje é o senhor Antônio Carlos Gazola. Esse tem história pra contar, rapaz. Muita história. O programa vai dar bom hoje, então. Vai dar bom. Não perca. Isso Tchau. Aí. 92.9 Auto Bajo Veículos, procedência e garantia, informa a hora certa. 13h04. Arena Gospel, Alianda Pisos e Azulejos e Unesc.